E vamos para mais um capítulo. O advogado de Eduardo diz que geralmente em um pedido judicial de custódia, o juiz dá preferência para a mãe e que se a mãe perder a custódia, ele poderá entrar com o pedido, que é necessário que ele faça um relatório o porquê seu filho correria risco por estar com sua mãe. Eduardo diz que isso é muito fácil, que ele poderia escrever um livro. O advogado diz que tudo o que ele declarar tem que ser sustentado com provas. Eduardo diz que tem a carta anônima. O advogado diz que não serve como prova, tem que ser algo mais sério e assim que ele tiver, ele o chamará para declarar. Lino chega em casa e Bárbara já o recebe dizendo que não pode acreditar no que ele fez e pergunta se ele achou que ela nunca ia se dar conta. Lino fica achando que foi descoberto, mas Bárbara diz que descobriu que o colar que ele a deu era falso e que supostamente todas as histórias que ele contou era tudo uma mentira. Eduardo não tem o que fazer e reclama a Ariadna por ela demorar muito tempo para chegar com Tadeu. A Ariadna pergunta se ele não tinha nada melhor para fazer. Eduardo diz que Tadeu também é seu filho e que desde que chegou de viagem não conseguiu passar nenhum tempo com ele. A Ariadna pergunta desde quando ele se importa tanto com seu filho, que ele nunca quis levá-lo nem para as terapias e pergunta se ele agora quer. Eduardo diz que sim e que está no seu direito de pai, que quer compartilhar tudo com ele. A Ariadna pede que ele não use Tadeu para provocá-la. Eduardo pergunta se ela se incomoda em vê-lo com seu filho e pede para ela já ir se acostumando, porque a partir de agora ele vai fazer valer o seu direito de estar com seu filho, ela querendo ou não. Lino tenta enganar Bárbara mais uma vez e pergunta se para ela o que mais importa é o valor material e não o carinho e a boa intenção que ele teve ao dar o colar para ela. Bárbara diz que ele não entende nada, ou se entende, que ele mentiu para ela inventando uma história romântica para enganá-la. E é isso que lhe dói, que ele estava zombando dela. Lino mentiroso diz que quando deu colar para ela e disse que era algo valioso, estava se referindo ao valor sentimental que o colar tinha para ele e que nunca pensou que ela ia acreditar que era algo caro, que para ele o valor sentimental é mais importante e pede perdão, porque ele errou por ser um romântico incorrigível e que se ela não quer mais, vai entender. Bárbara quase dá um piti e diz que não falou isso, que só não gostou de ser enganada e pede que ele prometa que nunca mais vai dizer mentiras. Impossível. Gemma sai da escola e vai curtir uma baladinha escondida de Bárbara. Ao chegar em casa, dá de cara com ela e diz que está preparada para as broncas. Bárbara pergunta aonde ela andava, porque sua casa não é hotel. Gemma inventa a maior mentira e diz que estava caminhando no jardim, porque viu em uma revista que fazia bem para as grávidas. Lino, oportunista, observa tudo escondido e Bárbara não engole a mentira e pede que ela fale a verdade, porque duvida muito que ela ia chegar cansada da escola e ia caminhar no jardim, dando voltas como se fosse um carrossel. Lino aparece e pede desculpas por se meter e diz que Gemma estava falando a verdade e que a viu no jardim. Primeiro o favor, depois vem o golpe. Ariadna cai na besteira de dizer a Gemma que já encontrou o que estava procurando, graças à ajuda dela e de Tadeu, e que nunca pensou que Joaquim guardaria documentos tão importantes em um edifício tão velho. Gemma pergunta se com isso ela vai poder continuar com sua investigação. Ariadna diz que sim e que aos poucos irá revisá-los. Gemma agradece a Lino por tê-la ajudado mais uma vez.
Lino diz que se faz isso é porque a vê como se fosse uma filha. Só que não. Gemma inocentemente diz que seria muito bom ter um pai como ele e diz que sabe que deveria dizer a Bárbara que já está namorando. Lino, esperto, diz que não é o melhor momento, porque Bárbara está com a cabeça cheia com os problemas de Álvaro e Ariadna e que é melhor não falar agora, porque também pode atrapalhar a Ariadna, que deve estar procurando o depósito onde Joaquim deixou seus documentos para sua investigação. Gemma cai na dele e diz que ela já encontrou, que não era um depósito e sim um quarto de um edifício e que ela já pegou alguns documentos e está levando aos poucos. Conseguiu o que ele queria. E na agência Impactos, Gael e seus amigos participam da reunião do novo chefe, que substituiu Romena. Gael o parabeniza e o novo chefinho diz que para ele não é só mais um cargo, que ele pretende que essa agência seja a mais importante do país e que para isso estará mais em cima dos clientes e também deles, e que não vestir a camisa da empresa e não estiver disposto a entregar seu tempo e esforço, a porta está aberta. Álvaro diz a Olga que irá brigar judicialmente pela parte que o corresponde da empresa. Olga não acredita e diz que ele deixou de ser sócia há muito tempo e pergunta até onde ele é capaz de ir para vingar-se. E que se ele quer perder seu tempo, pode fazer, porque ele não vai conseguir nada. Álvaro diz que não é vingança, é repartir o que ele também ajudou a construir e é o justo, que seu advogado disse que ele tem muita chance de ganhar. Olga diz que tem advogados melhores do que o dele e pede para ele pensar bem para não se arrepender. Álvaro diz que está fazendo isso para proteger a casa de sua mãe e por ela irá fazer o que for preciso. Ao conversar com Paulo, Olga se sente mal e pede que ele o ajude. No estacionamento, eles ainda encontram com Álvaro e seu advogado, e Olga pede que Álvaro a ajude e deixa Paulo de escanteio, e Álvaro a leva para o hospital. Uma das mães dos alunos da escola que Gemma estuda diz à mãe de Jimmy que ele está namorando com Gemma. Ela não pensa duas vezes e pergunta a Jimmy por que ele não disse que namorava com a garota que está grávida. Jimmy diz que ia dizer, mas ela diz que não se importa e exige que ele termine com Gemma. Jimmy enfrenta sua mãe e diz que não vai terminar com ela porque o bebê é seu. Olga agradece a Álvaro por não deixá-la sozinha. Ele diz que nunca poderia deixá-la porque ela é a mãe de sua filha. Os médicos dizem que não há nenhum problema com sua bebê, mas que Olga apresentou um grau elevado de insuficiência renal aguda. Olga diz que deve ser algum engano. A doutora diz que, segundo seus exames, Olga, antes de engravidar, fez uso de diuréticos com fins estéticos e isso afetou seus rins. Álvaro pergunta se isso pode afetar a gravidez dela. O médico diz que o caso dela é tão grave que ela terá que fazer um transplante. E Olga fica chocada e pergunta se está tão mal assim. A doutora diz que sim e que o problema é que terá que induzir um aborto, porque se sua gravidez seguir, os rins poderão colapsar no parto. Provavelmente o bebê sobreviva, mas ela morrerá. E agora o que vai acontecer, você descobre no próximo capítulo.